Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada, mediante a fé e que está sempre em paz com Deus, perfeita paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. É o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou. Sim, creia, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, para que não sejamos condenados nem agora e nem tampouco no dia do juízo. Creia em Cristo e, como diz as Escrituras, Hebreus 10,14 diz que Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Eu creio em Cristo e, como diz as Escrituras, creia você também. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina do Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. É chamado o Evangelho da justiça, da fé, no qual nós, os que nele cremos, somos salvos e salvos eternamente, edificados e glorificados em Cristo. Creia. Vamos neste tema de hoje tratar a respeito do julgamento. Para quem é o julgamento e a eterna condenação, que biblicamente não é para os eleitos de Deus. Gistelmo, mas muitos pregam aí ameaças da perca da salvação eterna e ainda ameaça o povo de Deus dizendo que no grande dia do juízo muitos eleitos podem ser julgados e lançados no inferno. Biblicamente, não. É impossível, uma vez que nós cremos que nós somos de Deus e viemos de Deus e para Deus voltaremos, segundo a Escritura diz a palavra, que Deus em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, antes do pecado de Adão. Nós temos aqui o propósito de Deus de vivermos segundo a sua palavra salvos e voltarmos para o lugar de onde nós estávamos, que é na glória de Deus, de viver a vida eterna. Então, Gistelmo, não é um perigo dizer estas palavras que você está dizendo? De quem são estas palavras? Estas palavras é do próprio Cristo, é dos seus apóstolos, que é contrária a palavras de homem e de perversos enviados de Satanás, que tem como propósito amedrontar o povo de Deus e ameaçar quanto ao dia do juízo. Então, Gistelmo, mostre-me na palavra, porque nós somos um povo da palavra, a palavra com revelação do Espírito de Deus acerca se há ou não a possibilidade de alguém aqui perder a salvação e ser lançado no inferno, sendo este ou esta pessoa um eleito ou eleita de Deus. Bem, vamos lá. Em João, no capítulo 5, versículos 24, diz assim a palavra do Pai. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, como pode uma pessoa que é de Cristo e que Cristo faz ouvir a sua voz, nele crê e diz a palavra que este não entrará em juízo, porque ele, por Cristo, passou da morte para a vida. Mas Gistelmo, em João, capítulo 3, versículos 16, muitos dizem que é a Bíblia toda. Não, não é. A Bíblia, em parte ali revelada com relação à eleição, predestinação e salvação dos eleitos de Deus, afirma João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna.
Então, Gistelmo, qual é a chave deste versículo? É o crer. E a palavra deixa bem claro que nem todos crerão no Senhor, porque não foi por ele escolhido antes da fundação do mundo. E os que foram por ele escolhido antes da fundação do mundo têm o tempo perfeito por ele mesmo, preparado de antemão para ouvir a sua palavra, nele crer e não entrar em juízo e viver a vida eterna. Pois, Gistelmo, isto não seria importante o povo de Deus conhecer? Sim, mas infelizmente nós estamos em tempos de apostasia, onde espíritos enganadores e ensinos de demônios têm enchido a mente, o coração, principalmente dos eleitos de Deus, de dúvidas quanto à sua justificação e redenção eterna em Cristo, ameaçando de com pregações dizendo que eles podem perder a salvação e ainda no dia do juízo serem julgados e lançados no inferno. Gistelmo, mas isto não é uma verdade? Verdade é o que está escrito e que nos vem com entendimento mediante revelação do Espírito Santo. João 3,16 não é para todos, como muitos pensam, que pode usar o seu livre-arbítrio e exercer a sua autoridade de decisão, se quer ou não aceitar a Jesus. Não é verdade. A Bíblia deixa bem claro que a chave deste versículo é todo aquele que crê. Porque em João capítulo 10, versículos 26, diz que o próprio Cristo, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e jamais perecerão eternamente. Está nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém pode arrebatar, viu? Então, João 3,16 não é a doutrina verdadeira, como muito afirma, de que o homem tem livre-arbítrio. Quem ensina em João 3,16 dizer que o homem tem livre-arbítrio é porque não conhece de fato a Deus, nem conhece as Escrituras e nem o poder das Escrituras, afirmou o próprio Cristo. Vós errais porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. E o poder e a Escritura afirma que todos os eleitos de Deus que creem em Cristo, porque são dele e aqui estão predestinados por ele e destinados para a vida eterna, estes jamais serão condenados, nem agora e nem tampouco no dia do juízo, porque Cristo já pagou por ele, por mim, por você, por todos os seus eleitos, o eterno preço da nossa salvação. E também afirma a palavra em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz: já agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e de vida em Cristo te livrará. Não, te livrou da lei do pecado e da morte, que significa condenação eterna. E a palavra deixa bem claro que João 3,16 é uma mensagem destinada aos salvos. Confira João 3,16 e ponha em concordância com Atos capítulo 3, versículos 48, que diz que os gentios, ouvindo isto, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quem? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Que injustiça de Deus, que injustiça! Injustiça é você que se diz pastor ou líder evangélico ensinar o que a Bíblia não manda ensinar. Para você, eu posso sim assegurar, cuidado, mude a sua forma de pensar e de pregar, pois o dia do juízo não é e nem jamais seria para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus nele foi escolhido antes da fundação do mundo. Estamos aqui sim, dentro de um propósito perfeito de Deus, que não tem como um só eleito de Deus perder a sua salvação e ainda aguardar o dia do juízo para ver se de alguma forma Deus tem lá uma misericórdia e livra ele da condenação eterna. Não é verdade. A palavra diz que quem crê em Cristo, por ser de Cristo, este tem a vida eterna
e não entra em juízo, porque em Cristo, afirma João 5:24, que já passamos da morte para a vida. Creia, pois está escrito também em Colossenses 1:13, que diz: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Cristo, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Creia e confira Colossenses 1:13 e fuja de pregação que ameaça a sua salvação em Cristo e que te amedronta, dizendo que há possibilidade de que você, eleito, eleita de Deus, no dia do juízo, seja julgado, condenado e lançado no lago de enxofre, que é a condenação eterna. Creia em Cristo, como diz as Escrituras. Quem crê nele tem a vida eterna, e este não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. João 5:24. Creia, Igreja de Cristo salva uma vez e salva para sempre, graça e paz.